Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos também. Pois bem, nós vamos aqui aproveitar. Nós vamos tentar aproveitar aqui ao máximo o nosso tempo. Eu queria pedir a você que desse toda a atenção possível para que nós possamos aí aproveitar bem os nossos professores. E eu vou fazer aqui, irmãos, algumas considerações, para logo em seguida nós já estamos convidando os professores à frente e assim iniciando a sessão de perguntas e respostas, ok? Eu quero só começar falando aqui sobre alguns itens importantes que eu não poderia deixar de dizer e esclarecer para os irmãos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o objetivo deste evento. A gente sabe que promover um trabalho assim, pastor Renato, é desafiador, porque é um trabalho diferente, um trabalho novo. A gente não vê com muita frequência nas nossas igrejas um trabalho desse porte. Mas o objetivo desse evento, irmãos, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. É para a glória de Deus. Nós estamos aqui e aqui não há estrelas. Eu tenho aprendido com um grande pregador do Evangelho que quando as estrelas brilham é porque o sol da justiça ou porque o sol não está brilhando. No nosso caso, quando as estrelas humanas brilham é porque o sol da justiça não está brilhando. Mas aqui o sol da justiça está brilhando. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Eu coloquei como segundo objetivo deste evento promover a educação teológica, a educação cristã, sadia, e em terceiro lugar, colaborar para a formação da opinião, para colaborar para a formação da nossa opinião, porque os irmãos haverão observado, nós vamos levantar perguntas aqui, e as respostas consequentes que virão também, que são perguntas que lidam com a prática cristã, com o nosso dia a dia. São questões que muitas vezes nós achamos distantes de nós, mas que podem a qualquer momento estar próximos de nós. Então, o objetivo de um evento como esse é colaborar para a formação da nossa opinião, para que, como disse Pedro, nós possamos estar prontos para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui, rapidamente, ainda antes de chamar os professores a ocuparem as cadeiras, nós não poderíamos deixar aqui de externar. Eu estou falando aqui como diretor acadêmico do Instituto Bíblico Fundamentos Inabaláveis e representando aqui também o nosso diretor-geral, que é o pastor Richard Nazareno, que também vai ser um dos professores. E estou aqui falando também em nome dele, em nome do nosso seminário, agradecendo primeiramente a esta igreja, a Igreja de Nova Vida, que nos recebe pelo carinho, pelas portas abertas. Nós não temos como recompensar essa igreja. Deus possa abençoá-los, ao pastor Renato, a sua esposa, a família. Deus possa abençoá-los ricamente em Cristo Jesus. Claro, não poderia deixar de agradecer também aos professores que atenderam aí gentilmente o nosso convite. Esses abnegados homens de Deus que têm uma agenda apertada, mas puderam nos atender e estar aqui conosco. Deus abençoe vocês. Não poderia deixar também de agradecer ao número 011. Os irmãos não reparem no número não, mas a gente se refere geralmente ao núcleo da Igreja de Nova Vida, né? Mas eu acabei colocando aqui porque é o controle interno lá do seminário. Mas é o núcleo que funciona aqui, nas dependências da Igreja de Nova Vida. Nós temos aí vários alunos, alguns que enviaram perguntas também. Deus abençoe ao núcleo aqui que funciona nas dependências da Igreja de Nova Vida. E também, por fim, é claro, não poderia deixar de agradecer a todos os visitantes que estão aqui, a você que veio vocês que vieram de outras igrejas, que tomaram aí esse espaço, esse tempo para estar conosco. Obrigado de coração. Deus abençoe a todos, ok? Eu quero aqui explicar, irmãos, como vai funcionar o evento. Já de partida, eu quero dizer para os irmãos, tem muita gente falando, mas na noite do debate lá, como é que vai ser? Na verdade, não será um debate, irmãos, ok? A ideia não é, o evento não vai funcionar em caráter de debate. A estrutura de um debate é outra. Não será o nosso caso aqui, ok? O evento, ele vai funcionar mesmo em caráter de perguntas e respostas. Agora, é claro, irmãos, é claro, quando a gente promove um evento assim, é inevitável que haja opiniões divergentes, opiniões diferentes entre os professores, talvez entre alguém que vai perguntar e pode discordar do professor, e isso é natural, isso é perfeitamente razoável, né, irmãos? A gente sabe que em teologia é uma ciência muito ampla, então é natural a discordância. Então, é claro que os professores que estarão aqui para responder também são livres para discordarem, ok? Não há problema algum quanto a isso. Mas o evento é em caráter mesmo de perguntas e respostas. Eu quero dizer que nós teremos um microfone, eu vou até já pedi ajuda ali do Josemar, que vai estar me ajudando, ou o Fabrício.
Nós teremos um microfone, ele está aqui, vai ficar com o obreiro. E você que está aí vai poder fazer a sua pergunta. Eu já tenho algumas perguntas, eu vou estar dirigindo essas perguntas aos professores. Eu já tenho aqui uma lista com 30 perguntas. Mas nós vamos abrir também para que você pergunte. Eu só vou pedir a você que levante a mão, ok? Levante a mão, eu vou identificar você visualmente e o microfone será levado até você, ok? Obrigado aos obreiros aí que estão usando esse suporte. Eu quero aqui já então aproveitar já para começar aqui a convidar os nossos professores que estão conosco, e eu já vou aqui trazer a apresentação de cada um deles, a experiência acadêmica que cada um tem, a experiência como professor, a experiência ministerial. E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que o que mais pesou na escolha e no convite para cada um desses mestres, desses professores, foi o fato de que todos eles são pessoas de bom testemunho cristão, de boa índole, porque para mim não adianta ter currículo, Cláudio. Mais que isso, eu preciso que seja um homem de Deus. Então nós escolhemos visando em primeiro lugar esse quesito. Agora é claro, por se tratar, irmãos, de um trabalho voltado também para a área teológica, para a área acadêmica, eu vou estar citando aqui, não quero que os irmãos pensem que se trata de arrogância ou de exibicionismo, não é isso. Apenas para mostrar a experiência dos irmãos, que são pessoas realmente dedicadas à área acadêmica, do ensino teológico, da educação cristã. Estamos entendidos, irmãos? Amém? Então, muito bem, eu vou chamar aqui em primeiro lugar, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Eu vou chamar em primeiro lugar o nosso professor Richard Lazzarini, e vou pedir para que ele ocupe aqui um dos lugares. Enquanto ele se aproxima, eu já vou trazendo aqui o perfil dele. O professor Richard, ele é casado com a irmã Jaqueline Pereira dos Santos Lopes, ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus Central de Porto de Santana, ali, estamos juntos ali, né? O pastor Evaldo Cassoto, que é o nosso pastor presidente. O pastor Richard, ele também é professor de teologia, leciona recursos humanos e comunicação. Ele é formado pelo Instituto Bíblico Pentecostal El Shaddai no curso básico de teologia. Possui graduação em teologia pela Faculdade Vida e é doutor honoris causa em teologia catequética pelo Instituto Científico e Teológico Universo do Saber. Como professor, uma de suas atuações foi no Instituto Antônio Dadalto, onde lecionou recursos humanos e comunicação. E atua também como professor no nosso seminário no curso de bacharel. Ok? Esse é o professor Richard. Eu apresento a vocês. Também vou convidar aqui meu colega, meu parceiro, o professor Alex Rocha. Vou pedir também para que se aproxime. O professor Alex Rocha é membro da Assembleia de Deus em Nova Canaã, liderada pelo pastor Luiz Lira. Ele é graduado em teologia pela Faculdade Bíblica, é superintendente da Escola Bíblica Dominical e palestrante na área de educação cristã. Ele possui curso na área de apologética cristã pela Exultes, na área de defesa da fé, que é uma área também que eu acho formidável. Ele também fez curso de professores e líderes de EBD pelo Instituto Daniel Berg, muito conhecido aqui na nossa região, e atualmente está cursando escatologia cristã pelo NAPEC. Esse é o nosso querido professor Alex Rocha. Seja bem-vindo. Também com muito carinho, atendeu também gentilmente o nosso convite, o professor Robson Santos. Vou pedi-lo para se aproximar. O professor Robson Santos, ele é membro da Assembleia de Deus em Colina, Cariacica, ele serve lá como presbítero, dirigente da congregação. Ele é formado no curso básico de teologia pela Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, é bacharel em teologia pelo Instituto Daniel Berg e é convalidando pela FACETEM. Possui formação superior em gestão do comércio exterior pela Faculdade Sete Faesa. Realizou diversos cursos voltados para o conhecimento bíblico, teológico e ministerial. Participou ainda de diversos eventos voltados para a escola dominical, dentre eles o Congresso Nacional de EBD, que é promovido pela CBAD. Ele também possui vasta experiência na realização de atividades voltadas para a escola bíblica dominical e ministrou vários cursos na área da educação cristã em outras igrejas, além de ter lecionado também em vários seminários teológicos também aqui na região da Grande Vitória. Seja bem-vindo, professor Robson. Com muito carinho também quero chamar o professor Cláudio Walter da Silva, que é nosso parceiro, junto conosco nesse projeto também do Instituto Bíblico Fundamentos Inabaláveis. Ele é membro da Assembleia de Deus Vida Abundante, ali presidida pelo nosso parceiro também, pastor Paulo César. O Cláudio também tem uma ótima experiência pastoral. Ele pastoreou 5 igrejas, sendo todas elas congregações. Ele foi missionário no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e lá fundou a Igreja Assembleia de Deus de Bom Jardim, Jacinto, Minas Gerais.
Possui 8 anos de experiência em Centro de Recuperação e Dependência Química. É formado no curso básico de Teologia do Instituto Bíblico Enon, presidido aqui pelo pastor Joel Machado, muito conhecido. Graduado em Teologia pela FATUS, também psicanalista clínico pelo SECAI, e é formado em Missiologia pela EMAD, a Escola de Missões da Assembleia de Deus. E também em Antropologia Missionária pelo IGAN, que é o Instituto Gamaliel de Missões. É isso, né, Cláudio? Ok. Atualmente leciona no curso básico de Teologia, no núcleo do IPADEP, e também é professor no nosso curso de bacharel em Teologia. Cláudio, seja bem-vindo. Também, gentilmente, atendeu o nosso convite, está conosco o pastor Clarício Cordeiro. Com muito carinho, queria chamá-lo aqui, pastor Clarício, para estar conosco. Esse abnegado homem de Deus. Ele que é casado com a irmã Eunice, que foi a minha mestra na adolescência, né, o pastor Clarício, nosso amigo. Ele pastoreou em Nova Betânia, no bairro Aparecida, em Porto de Santana. Pastor Clarício é professor de EBD, Escola Bíblica Dominical, pregador do Evangelho. Ele palestra nas áreas de Escola Bíblica Dominical, na área de Teologia e também Família. Realizou diversos cursos voltados para a EBD e para a área teológica, além de ser pregador do Evangelho, atendendo aí a muitos convites. Pastor Clarício, seja bem-vindo. E para fechar aqui o nosso colegiado de professores, vou chamar aqui meu amigo, pastor Ronaldo Pereira, que está conosco também. Pastor Ronaldo, que juntamente com sua esposa Imanádia, esse casal amigo. Pastor Ronaldo, ele é líder da Assembleia de Deus, Ministério Restaurado, em Frechal 2. Ele é graduado em Teologia pelo IPADES, tem formação na área de Química e leciona Química no ensino fundamental e médio. É advogado e atualmente graduando em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília. O pastor Ronaldo também leciona lá pelo CETADEB, né, pastor? Dali e também no Seminário da Igreja de Deus no Brasil. Está lecionando também agora, não é isso, pastor? Não pude sentar ainda. Ah, ok, tudo bem. Seja bem-vindo, pastor Ronaldo. Pastor. Pois bem, meus irmãos, então, estamos aí com os nossos professores, nós já vamos começar a dar trabalho para eles, né? Bastante trabalho. Muito bem, eu vou pedir agora aos professores, vou pedir para vocês aqui, é claro que o que eu vou falar aqui, de certa forma, é até assim, chover no molhado, né? Mas eu vou pedir aos professores que, nas suas respostas, isso é devido à exiguidade do nosso tempo, né? Eu vou pedir aos professores que tentem unir, ok, professores? Objetividade e profundidade. Eu sei que vai ser difícil, porque as perguntas são muito bem elaboradas, irmãos. Mas tentem unir objetividade e profundidade nas respostas. Sim, professor Paulo. Opa. A todos com a paz do Senhor. Amém. Se você me permite, mano, eu só gostaria de fazer uma oração. Claro que a gente conversou por telefone com um irmão que queria vir de Laranjeiras e queria apresentá-lo. Porque eu tive a surpresa de descobrir que é um amigo meu, o Marcos Leonardo, da Assembleia de Deus de Laranjeiras. Ah, que ótimo. Seja bem-vindo, irmão. E ele decidiu vir ver o nosso evento aqui. E eu tive a surpresa de conversar com ele por telefone sem saber que era. Quando chegou aqui, o Marcos Leonardo, amigo meu, beijo pastor Elcio Laranjeiras. Não, maravilha. Obrigado, Ló, pela menção, muito importante. Veio lá de Laranjeiras, né? Obrigado pela disposição, meu irmão. Agora, eu queria também pedir aos professores que cada resposta, ela é, como eu disse para os irmãos, a discordância ela é inevitável, né? Mas eu vou pedir aos professores que, e não só os professores, mas também os irmãos que irão perguntar, que irão elaborar as suas perguntas também, a gente pede que cada resposta seja dada de forma respeitosa em relação a qualquer opinião divergente, ok? Seja da parte de outro professor ou mesmo de algum participante do evento. Mas isso não significa dizer também que os professores estavam tolhidos para expressar a sua opinião pessoal. Meus irmãos, fiquem à vontade para expressar também o seu parecer teológico dentro das perguntas, perante as perguntas que serão aqui feitas. Eu quero, antes de partirmos para a sessão de perguntas e respostas, eu vou pedir aqui ao José Mal para me dar uma força, porque eu tenho um presente para vocês, ok? Eu escrevi recentemente agora, é um presente meu, em nome do IDFI, né? Eu já há alguns anos pesquiso na área de exegese bíblica e nasceu esse trabalho intitulado Dificuldades Bíblicas. É uma área de exegese bíblica muito interessante e eu trouxe uma para cada um e uma para o pastor Renato, né? E para sua esposa também. Vou pedir agora para o José que entregue cada um e dê um abraço a cada um deles, começando pelo pastor Renato, ok?
Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês... Isso. Por gentileza. Obrigado, Zé. Muito bem. Então vamos lá, meus irmãos. Eu vou começar com a primeira pergunta. E essa pergunta, eu vou começar com o professor Cláudio, né? Essa pergunta vai para o professor Cláudio. E é uma pergunta muito interessante. Se algum professor quiser colaborar com a resposta do colega, os irmãos também podem ficar à vontade. Ok, professores? A gente só pede para que vocês não interrompam abruptamente, mas levantem a mão. Aí o professor conclui e logo em seguida eu passo a palavra ao professor que queira colaborar, ok? Muito bem, a primeira pergunta é a seguinte, atenção, irmãos. Houve influências da cultura helenista ou da cultura grega na produção do texto do Novo Testamento? Se essa influência existiu, Cláudio, essa influência foi negativa? É a pergunta, professor Cláudio. Primeiro, existe a influência do pensamento helenista, que foi a divulgação do pensamento grego e sua intelectualidade extraordinária por volta do terceiro século a.C., nos meados do terceiro século a.C., sobre o nascimento do pensamento grego dentro da própria região da Macedônia, de Atenas, de todos os domínios gregos que traziam esse traço cultural intelectual extraordinário. E depois essa religiosidade intelectual, como os gregos gostavam de chamar, era quase religiosa a forma intelectual do helenismo, ser expandida com o avanço militar das tropas de Alexandre. Eu acredito, na minha concepção de história e de conhecimento histórico que tenho do fato, começando com Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, a força do pensamento grego, ele não pôde ser suplantado por qualquer tipo de conhecimento que os romanos pudessem ter. A conquista romana foi só pelas armas, ela não abateu a mente grega. Depois dos gregos, os romanos vieram com o domínio, desde a dissolução do Congresso do Senado por Júlio César. Os romanos vão conseguir conquista em cima do que já faziam os gregos, mas o que os gregos conseguem de intelectualidade é de um nível tal, desde matemática, astronomia e principalmente filosofia, permanece. Agora, houve influência na cultura helenista para a produção do texto. Ora, o texto foi produzido em língua grega. O texto do Novo Testamento é produzido em língua grega. Eu digo sim, a influência da cultura helenista sobre a produção dos textos neotestamentários é inegável, já pelo fato de todos os escritores usarem a língua grega para produzir os textos. Algumas palavras do nosso vocabulário que tem no português definições próprias, como por exemplo inferno, só teve sua definição por causa das palavras gregas Hades e Sheol. Claro que a derivação dessa outra palavra Sheol vem do hebraico, mas todos os senhores acadêmicos que cristãos sabem que devemos as definições de inferno ao pensamento grego. E embora tivesse sofrido pelo movimento renascentista essa questão do formato dos anjos, do formato do inferno, do formato dos demônios, o formato do conhecimento de inferno que temos está baseado nas palavras gregas para inferno, já que as hebraicas são vagas. Então houve sim influência na composição do texto, embora seja na hora de traduzir, cada língua, a Vulgata Latina recebendo a sua versão das palavras, depois a Vulgata Alemã com Lutero, até a versão portuguesa de João Ferreira de Almeida, recebendo a intelectual de sua própria língua na hora da tradução. Porém, fica inegável a influência da cultura helenista, até porque
se nós notarmos que dos generais de Alexandre que permaneceram no poder até a influência romana chegar, Antíoco e Ptolomeu, claro que Antíoco no que conhecemos como Antioquia ou a região da Síria, e Ptolomeu no Egito, vão ter os dois grandes centros intelectuais logo no começo da fé cristã. A fé cristã vai ser na patrística, ter dois grandes pensadores, Clemente, que residente em Antioquia e depois em Alexandria, e Orígenes de Alexandria. Clemente, claro, nascido em Atenas, super influenciado pelo pensamento grego, vai ser um dos grandes escritores de patrística. O que é a patrística? Aqueles que escreveram logo depois da morte dos apóstolos, que vai do ano 100 até o ano 250 depois de Cristo. Então esses intelectuais serão literalmente Antíocos ou Ptolomaicos, isso é, de Alexandria no Egito ou de Antioquia na região da Síria. A conquista romana não vai parar esse pensamento. A Odisseia, ou os grandes contos da Grécia, vai perder muita força com essa história extraordinária que os cristãos estão contando. E eu coloco isso aqui. A Odisseia de Homero perde espaço por causa da mente grega que não consegue parar de perguntar sobre Cristo, sobre os milagres, sobre a filosofia extraordinária que Cristo está pregando, da vida zoé, do estilo de vida de amar. Isso atrai os gregos. Isso vai atrair ele de forma extraordinária. E o elemento intelectual se torna muito mais interessante sendo debatido em campo cristão do que na antiga Odisseia Homera. Então, o que os gregos fazem, na verdade, é assumir o papel principal na divulgação do cristianismo depois da era apostólica. Você acha que foi positiva? Hein? Você acha que essa influência foi positiva? Mas a influência foi positiva, porque, na minha opinião, o maior teólogo da história da cristandade é o Orígenes. Ele é inteiramente helenista e de origem alexandrina, isso é, sob influência do pensamento de Ptolomeu e o teorema de Pitágoras. Nós devemos muito, por exemplo, da doutrina de trindade a esse homem. Os elementos que nós conhecemos para a definição de trindade se devem ao pensamento de origem. Então, assim, além de ter tido a influência, sim, por causa da língua e da cultura, ainda mais os principais pensadores depois dos apóstolos vieram a ser de origem grega. Ok. Ótima explicação, professor Paulo. Gostei muito, até porque era uma área também que é uma área que eu acho muito interessante também. Eu vou fazer o seguinte, essa é uma pergunta mais muito relacionada à teologia, também à história da produção do texto bíblico, mas eu vou partir agora, já que o Cláudio falou sobre o Evangelho e a divulgação do Evangelho. A Luzilaide, que é aqui da Igreja de Nova Vida e também aluna do curso básico, ela faz uma pergunta muito interessante. Parece uma pergunta simples, mas é carregada de significado. Ela pergunta assim, e essa pergunta agora vai para o professor Robson. Ok, professor Robson? Ao falarmos do Evangelho a outras pessoas que não são evangélicas, ela sempre usa o seguinte argumento: Deus é um só. Que resposta dar a essa pessoa, sem ofender a religiosidade dela? Professor Robson. Uma pergunta quente, né? Na verdade, quando alguém diz assim, existe só um Deus, uma pura verdade. Não existe outro Deus. Nós devemos concordar em gênero, número e grau que existe só um Deus, até porque a Bíblia Sagrada diz que só existe um Deus. Mas ao mesmo tempo que só existe um Deus, só existe uma verdade, só existe um caminho. Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse Deus, o nosso Deus que nós servimos, ele tem a sua verdade que está aqui na palavra. Então quando nós vamos responder a uma pessoa que diz, há só um Deus, então cada um segue a sua religião, segue a sua fé, segue a sua crença, nós devemos respeitar. Não quer dizer aceitar ou concordar com o pensamento que se existe. O que devemos fazer é o seguinte: existe só um Deus, mas esse Deus colocou uma verdade, não pode existir duas verdades. Então se existe só uma verdade, nós temos que buscar esta verdade. Nenhum de nós somos donos da verdade, mas conhecemos a verdade e vivemos pela verdade. Então, respeitosamente, precisamos influenciar essa pessoa a buscar a verdade que esse Deus coloca para todos nós. Ok. Obrigado, professor Robson. Agora outra pergunta. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Alguém que quer levantar a mão? Fique à vontade, tá, irmãos? O microfone está aqui no cantinho. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma pergunta agora, muito interessante. E essa pergunta, mas a pessoa preferiu não se manifestar, não se identificar. Mas uma pergunta também muito interessante. Essa eu vou deixar para
qualquer professor que quiser se manifestar e responder. Não vou direcionar diretamente a um não. Essa pergunta vem de Goiânia, estado de Goiás. E a pergunta é a seguinte: a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas se uma pessoa passa por esse processo, que processo? Não é o processo de crer e ser batizado, né? Mas vem a desviar-se do Evangelho. E ela passa a viver uma vida dissoluta, no pecado. Mesmo assim, se essa pessoa vier a falecer, ela morre salva. Qual professor se candidata para segurar essa batata quente? E aí, professores? Pastor Ronaldo? Glória a Deus. Bem, primeiramente, eu quero dedicar este momento a Deus, que fez os céus e a terra, toda a honra, glória, louvor e sabedoria a Ele. Nessa oportunidade tão sublime, eu gostaria de cumprimentar aos nossos nobres companheiros aqui na mesa, também ao plenário, a todos presentes, e ao professor Rony, e ao pastor dessa igreja, por ter nos aceitado aqui, para juntos nós conversarmos acerca das verdades da palavra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Bem, meus queridos, nós temos que ser enfáticos em relação a essa questão, porque se nós acreditarmos nessa situação, nós estamos acreditando na predestinação. Se nós acreditarmos na predestinação, nós vamos acreditar que a salvação ela ocorre uma única só vez na vida da pessoa, ou a pessoa ela é salva no momento em que aceitou e se batizou, e depois disso ele pode ter uma vida dissoluta, pode praticar tudo o que quiser, que de qualquer maneira ele vai para o céu, ou nós vamos acreditar na verdade da palavra de Deus, que diz que quando nós conhecemos a verdade, e a Bíblia diz que nós ficamos libertos pela verdade. E ficar liberto pela verdade é nós passarmos a ter conhecimento da nova aliança, e que essa nova aliança ela provoca uma mudança em nós, não uma mudança exterior e nem de cerimonialismo, porque o simples ato de você ser batizado, nós estamos seguindo uma ordem cerimonial. Mas o que é pregado pela Escritura, né, isso é muito retratado muito bem lá no livro de Hebreus, fala acerca da nova aliança. E essa nova aliança ela faz uma mudança interna. E essa mudança interna ela ocupa todos os espaços vazios em que faz com que você nunca mais na sua vida tenha um desejo de se afastar dessa verdade. Eu não estou dizendo aqui que você não pode um dia deslizar, não pode algum dia ter problemas. Eu estou dizendo isso. Mas estou dizendo que no íntimo da sua alma, no íntimo do seu coração, você sempre vai reconhecer que você precisa voltar e acertar a sua vida com Deus. Ou seja, ou você segue firme e alcança o céu, ou senão você se perde pelo caminho. Ok, deixa eu... Pegando um gancho aqui com o nosso pastor, a gente tem que batizar também que a Bíblia ela nos mostra em um dos seus evangelhos dois caminhos. Um lado, nós temos que entender que em Romanos capítulo 8 também, versículo 1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se existe um caminho estreito, que é o caminho do reino, e o caminho largo, que é o caminho da perdição, não é possível o homem ficar um dia no caminho estreito e o outro dia no caminho largo. Então, nós temos que depositar a nossa fé no caminho estreito, que é o caminho que Jesus preparou para a igreja dele. Segura um pouquinho aí, Cláudio. Eu sei que você tem algo importante para nos dizer, mas eu vou pegar um gancho na palavra do pastor Richard. A gente volta depois, tá, Cláudio?
Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, gente. Eu vou encaixar aqui porque é uma pergunta muito similar aos comentários que os irmãos estão fazendo. E eu vou deixar também aberto para um professor que queira se manifestar e responder. Porque essa pergunta também foi uma pergunta que chegou agora na última hora. Chegou para mim e eu achei muito interessante ela. A pergunta é a seguinte, irmãos. É possível a um crente sincero, uma pessoa realmente sincera, e que realmente teme a Deus, conviver por algum tempo, aí coloca aqui entre parênteses, coloca-se aqui entre parênteses, talvez anos até, com algum tipo de vício, por exemplo, cigarro, bebida, pornografia, etc., mesmo reconhecendo que isso é pecado? Bom, eu acredito que, no caso aqui, a pessoa está tentando se libertar, ele é sincero, mas está convivendo com isso. É possível? Vou deixar para os professores aí, para um voluntário, ok? Essa pessoa está desviada mesmo e... Na verdade, eu não vou falar sobre essa última pergunta, não, só vou falar um tema que beirou a predestinação aí, a que se referiu ao pastor Bruno, pastor Richard. Do ponto de vista histórico, é importante lembrar que as discussões de predestinação giram em torno das discussões de João Calvino, século XVII, e Jacob e Arminius, começo do século XVIII. Os dois são separados por uma geração ou duas, mas eles implantaram duas ideias parecem ser divergentes, com base em Romanos capítulo 8, versículo 29, Efésios capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 11, falando sobre a predestinação, os quais Deus predestinou para, e aí tem todo o restante do texto. É importante aqui que tanto a palavra do pastor Ronaldo quanto a palavra do pastor Richard representa o pensamento de Jacob e Arminius e a eleição, onde o indivíduo faz por onde o indivíduo, depois de salvo, se mantém salvo, com bom comportamento. Mas tem alguém aqui que quer defender a ideia de João Calvino? Se não tiver, eu também sou arminiano, mas eu vou fazer um favor para eles, porque não tem ninguém para falar. Então, a bem da verdade, ninguém vai ir para o inferno se acreditar no Jacob e Arminius ou no João Calvino, não, tá? Isso é uma declaração de meu conhecimento. Posso até não ter autoridade para dizer aqui que vai para o céu ou que vai para o inferno. Na minha concepção, se alguém acredita em João Calvino ou em Jacob e Arminius, isso é eleição ou predestinação, essa crença não vai eliminá-lo da possibilidade de ir para o céu. Então eu gostaria de dar a palavra aos meus companheiros, mas é importante lembrar que essa discussão se arrasta por 300 anos, não é hoje que nós vamos conseguir um consenso. E eu não estou vendo ninguém defendendo os calvinistas aqui. Não vou defender, mas eu digo que não há ninguém indo para o inferno só que acredita em João Calvino. Alma que pecar, esta morrerá, né? Convicção teológica. A gente não pode confundir, né, irmãos, convicção teológica com heresia. Existem divergências teológicas, né? Eu costumo tentar separar essas duas coisas. Pastor Ronaldo? Sim, bem. Bom, dentro dessa colocação, a ideia não é nem defender nenhum nem outro. Nós estamos falando aqui de pessoas que talvez a pessoa nem saiba o que é predestinação ou eleição. A pessoa simplesmente aceitou um dia, a maioria, no nosso caso, leigos, assim como eu, aceitamos Jesus, acreditamos na verdade da palavra, sabemos que ninguém é salvo pelo seu próprio esforço, nossa salvação ela foi cravada ali na cruz do Calvário por Cristo Jesus, sem a qual ninguém jamais alcançaria a salvação. No entanto, nós podemos errar sem saber que nós estamos errando. Quando nós aceitamos e depois nós voltamos a praticar tudo que nós praticávamos, assim, como o cachorro quando volta ao vômito. E é por isso que Paulo, ao escrever também aos Romanos, ele diz, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí depois ele mesmo faz uma pergunta: porventura, vamos continuar pecando então? Porque é coisa boa, né? Está superabundando a graça. Então eu vou continuar pecando. Quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Aí ele mesmo responde: não,
De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Então, nós temos que ser realmente transformados e seguirmos acreditando na verdade que Cristo nos ensinou. Ok? Voltando à pergunta anterior, eu vou pedir para que querem que eu repita a pergunta novamente? Ok, vamos lá então. A pergunta é a seguinte, agora saindo um pouco da área de predestinação, livre-arbítrio, por aí vai. Isso é como o Cláudio disse, né? É muito interessante. A pergunta mais da prática cristã agora, né? É uma pergunta mais da vivência das pessoas como cristãos. É possível um crente sincero que realmente teme a Deus, né? Mas essa pessoa, ele convive por algum tempo, talvez anos, aqui entre parênteses, com algum tipo de vício. Bebida, cigarro, pornografia, etc. E ele reconhece que isso é pecado. É possível, essa pessoa é realmente um cristão nascido de novo, mas ele não consegue se libertar, está com problema, ou ele nunca nasceu de novo. A gente tem opiniões, eu queria ouvir os professores em relação a isso. Quem se candidata? Essa questão, eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque quem aceita Jesus hoje, ele não se torna um santo do dia para a noite. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você acha que isso é um processo, professor Robson? Exatamente. Alguém até me disse uma vez, para de ler a Bíblia. Quanto mais você lê, você vai descobrir e vai te condenar mais. Eu quero ler mais para mim poder conhecer a verdade e ser liberto. Então, essa pessoa que reconhece que está errada, ela pode ser sincera e ela pode ser liberta através dessa sinceridade. Não posso crer também que ela, praticando o pecado, ela vai chegar aos céus. Mas eu posso crer que não conhecer a verdade, ela vai ser libertada e ela vai poder chegar aos céus sem dúvida alguma, porque é a verdade que nos liberta. Ok. Algum professor, Cláudio? Eu trabalhei alguns anos com dependência química. O professor Rony citou aí. Ok. O crack. Eu não vou falar de bebida e cigarro, vou falar de crack. Porque aí joga logo a bomba pesada, a sociedade não está preparada para lidar e nem nós. Trabalhei 8 anos com dependentes de crack e Marco Leonardo sabe disso, né? Marco Leonardo participou disso lá. Participou de pastor Sebastião, pastor Paulo, amo muito aquele trabalho. Marco Leonardo sabe da nossa indicação desse trabalho. Do ponto de vista que está sendo colocado aqui, eu lidei durante 8 anos com acho que uns 5.000 atendimentos de dependência química, 80% crack. Eu nunca consegui lidar com um indivíduo que deixasse de usar crack, se convertesse ao Senhor. Estou falando dos que se convertesse ao Senhor, passasse por esse processo de benefício que o cristianismo tem a dar, que você citou, ele vai se sentir muito bem e se sentir salvo, e é claro que sim, porque está perdoado. Mas eu repito, em 5.000 atendimentos eu não tenho nenhum caso em que não ocorreu a reincidência, que é usar o crack de novo. E nessa hora, muitos deles, o Marco Leonardo está olhando ali, ele sabe disso, viveu pessoalmente com a gente lá. Ele vai olhar para mim quando ele voltar da visita familiar que fez e lá usou o crack, quando ele colocar os olhos dele em mim, ou no outro pastor, ele vai olhar e dizer, essa comiseração que você falou aí, de ele quer, mas não consegue, ele vai encher o olho de água e dizer para mim, pastor, eu não consegui, eu caí. O que eu tenho que fazer? Vai embora, você não tem mais jeito, aquele negócio todo. Olha, quem está nadando mal, mas dando braçada, está mais fácil de não morrer afogado do que quem deixou se afundar. Boa, essa é excelente. Muito bom, professor Paulo. Posso tomar uma que quer falar? Não é uma prova ao uso do vício, tá, irmão? Não, sim, claro. Mas entendemos. Posso tomar uma? Bem. Aleluia. Sim, bem, com relação a toda essa situação, nós temos que abrir alguns parênteses e fazer algumas observações para que isso não se torne ordinário na vida da pessoa em que aceitou a Jesus e por qualquer motivo seria motivo para continuar errando, para continuar pecando, para continuar transgredindo. Eu tenho, por exemplo, na minha família um exemplo como este. O meu pai, ele foi abandonado pela sua família, foi criado sem mãe pelos irmãos, depois pelos vizinhos, formou família, criou família, e hoje, graças a Deus, está vivo com 76 anos, caminhando para 77. Mas
ele fumou desde os seus 7 anos de idade. E um dia ele levantou as mãos e aceitou Jesus. E o pastor Bertolino, talvez algumas pessoas não conhecem, não sabem quem é, abraçou meu pai, o recebeu na igreja e falou assim: ó, você vai continuar servindo, mas eu estou fumando ainda. Não, não tem problema, você vai continuar servindo, porque eu preciso de você, que aqui é um lugar de cura. Só que, porém, ele tomou uma decisão de temer. Quando eu uso essa expressão, irmão, temor é uma coisa tremenda. Não é simplesmente você falar que você acredita em Jesus. É você inserir na sua moral a pessoa de Deus. E quando você insere a pessoa de Deus na sua vida moral, você não precisa ter ninguém perto de você para dizer que você está fazendo certo ou que você está fazendo errado. Você terá remorso de tudo aquilo que você praticar que for contra a verdade da palavra de Deus. Isso é temor. Então, se a pessoa ele passa 1 ano, 2 anos, dependendo da condição do seu vício, se é ele que dá condições para permanecer no vício, eu confesso que eu não acredito nessa salvação. Não acredito nessa salvação. Agora, se não é ele que dá alimento para poder permanecer na situação, isso é um caso de tratamento psiquiátrico, um caso de tratamento psicológico, é uma cura interior, né, que ele precisa ficar liberto dessa situação, e que de repente depende de um esforço pessoal dele. Aí eu começo então a ver o temor de Deus na vida dele, porque a gente tem mudança na vida da pessoa. Porque você pecar e continuar pecando, aquela prática da iniquidade, é repetição de pecado. E a Bíblia diz bem claro, né, que aquele que se arrepende, ele alcança misericórdia. Porque ele confessa e deixa, né? Amém? Os irmãos estão vendo aí que as respostas elas estão se auto-equilibrando, né? A gente tem os posicionamentos e isso a gente tem que cada professor dar a sua colaboração. Só que eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar um pouquinho a tônica das perguntas, ok? Tem alguém na igreja que queira perguntar? Ok. Se quiser direcionar a pergunta especificamente para algum deles, irmão, pode mencionar pelo nome. Não, para quem quiser responder. Eu sempre ouço falar que a morte ela é condenada por Deus, né? Eu não posso tirar a vida de ninguém, muito menos a minha. Então se entende que o suicida não vai para o céu. Mas e no caso de Sansão, como que ficou? Porque Sansão, ele se matou. Eu queria saber, foi do céu ou não? Eu vou pedir a alguns professores que ainda não participaram, né? Pastor Clarício, gostaria de responder, pastor? Claro, eu sabia que essa pergunta. Por favor. Me perguntaram isso para mim. Pastor Clarício. Queridos, a questão de Sansão tem gerado muita polêmica entre grandes teólogos. Mas a gente precisa entender o seguinte, que naquela circunstância ele já estava na plenitude do Espírito de Deus. A prova disto é que ele faz uma oração. A essa altura ele já tinha reconhecido os pecados que ele havia cometido e ele vê uma possibilidade de ser um agente de Deus para vingar os filisteus naquela hora. Então ele viu aquela possibilidade. Estando ele entre duas colunas, ele não almeja o suicídio. Claro, eu respeito a opinião de grandes teólogos. Ele ali encontra uma possibilidade. E estando ele em comunhão com Deus, então ele viu dessa possibilidade de arrebentar com os filisteus, ele ora. E ele, na sua oração, ele diz a Deus: esforça-me só esta vez, morrerem os filisteus. Deus respondeu a sua oração, porque, queridos, não houve um homem igual Sansão no Antigo Testamento, não. Um homem que ele conseguiu arrancar os portões lá de Hebron,
portões de terra e levá-los, depositá-los lá no monte. Então, naquela hora ali, Deus estava com ele. E quando ele diz assim: morra eu com os filisteus, ele balança as duas colunas centrais do templo e acontece aquilo que muitos pensam ser suicídio, mas não é, porque senão na galeria dos heróis da fé o nome de Sansão vai aparecer. Essa é a minha resposta. Respeito, porém, aos grandes colegas de magistério que têm opiniões que diferem das minhas. Ok, obrigado, pastor Clarice. Respondeu, querida? Ok. Professor Paulo, irmãos, por favor, objetividade, senão nós vamos embora aqui. Quero manifestar o meu comportamento de dividir essa mesa com o pastor Clarice, colaborar numa fala, pastor, que no mundo antigo os soldados bradavam o seu grito de guerra com o objetivo de, depois de cumprir o objetivo que estão ali para cumprir, morrer. Alguns diziam por Deus e pelo rei Davi, por Deus e por Israel, e o Sansão morra eu e os filisteus. Na verdade, o ataque desferido aos filisteus é o ato. Cadê, irmão? Olha para mim. O ataque desferido contra os filisteus é derrubar as colunas com o templo em cima deles. O resultado final é: não vai dar tempo de sair. Se quisesse, sairia. Ele está preso, aí não vai conseguir. Então, por consequência do ataque, ele também morre. Mas os soldados comumente diziam por Deus e pelo rei Davi e entrariam em peleja pela morte. Inclusive Urias, o Heteu, que não vai ter chance de escapar porque o Joabe retirou a retaguarda. Então, o que ele faz? Por Deus e pelo rei Davi, e vai morrer, porque não tem condições. Então, esse grito de guerra do Sansão é idêntico à de todo herói. Morra eu, mas morra também os meus inimigos. É um ataque desferido que não vai dar tempo de escapar, ele morre junto. É um heroísmo extraordinário. O Flávio José fala sobre isso que o senhor falou aí, pastor. Prazer de dividir essa mesma missionária. Olha bem, queridos, e a gente observa que não tinha nenhuma saída para ele ali, a não ser balançar aquelas colunas, porque ele estava amarrado ali. Os filisteus pensavam nele como homem indefeso. E Deus, ele sempre usa as coisas mínimas para que as fortes sejam confundidas. E Deus tem os seus caminhos. Existem operações de Deus que, humanamente falando, nós não entendemos. Por então, concordo com as palavras do Senhor, pastor. Ele foi um grande herói naquela hora e não um suicida. E repito, e o seu nome não apareceria na galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11 da grande epístola aos Hebreus. Homens dos casos, o mundo não era digno. Bem, oi, ei. Bem, eu gostaria só de complementar aqui a ideia do pensamento, que essa ideia do suicídio é uma ideia assim, fantástica, né? Porque dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas definições, suicidar é a pessoa que encontra a morte por si, né? E quando nós levamos em consideração as condições de Sansão, quem foi aluno aí do pastor Joel, né? Eu fui secretário do pastor Joel, primeiro curso sermão dele. Nós eu sou da época da datilografia, né? A maioria da juventude nem sabe o que é isso. Datilografia. Eu fazia aquele emblema que se usa hoje na máquina de escrever. E já dizia o pastor Joel Machado, já há alguns anos, há mais de 20 anos, que a missão de Sansão não era amarrar algumas raposas e colocar fogo lá na agricultura dos filisteus. Não era a chamada dele. Não era matar o filisteu com aquele chato do povo. Não era a missão de Sansão. Qual era a missão de Sansão? Todos nós temos uma missão. A missão de Sansão era destruir os inimigos iminentes de Israel. Deus chamou Sansão simplesmente para destruir os filisteus. A única oportunidade que Sansão teria de acabar com os filisteus foi a que eles deram para ele, de amarrar ele nas duas colunas centrais ali daquele templo, para que pudesse então do palácio, para que pudesse então destruir os seus inimigos. Então isso para mim
não é de maneira nenhuma suicídio. É oportunidade de você cumprir aquilo que Deus manda você fazer. Ok, irmãos, segura um pouquinho ela, só para a gente. Eu quero dar oportunidade ao irmão ali, mas eu estou com uma pergunta aqui. Eu pedi para ficar em stand-by aí rapidinho, porque essa pergunta vai justamente para o Alex. E quero ouvir também o pastor Clarice. E depois nós vamos voltar para o irmão que está com uma pergunta no gatilho dele. É uma pergunta muito interessante, porque nós acreditamos na doutrina bíblica do arrebatamento da igreja. Vou pedir que o professor Alex comece respondendo. Mas a pergunta é a seguinte: já o arrebatamento, a doutrina do rapto, né? Milhões de pessoas vão desaparecer, enfim. Mas uma pessoa, professor Alex, pastor Clarice, imagine que uma pessoa não acredita na doutrina do arrebatamento. Por exemplo, um cristão presbiteriano, tem amigos presbiterianos, eles não acreditam na doutrina do arrebatamento. Acreditam que o Senhor voltará, mas não da forma como o arrebatamento ensina, como essa doutrina ensina, preceitua. Porém, essa pessoa, ela não acredita na doutrina do arrebatamento, mas ela é um cristão fiel. Se Jesus voltar, no caso, se Jesus arrebatar a igreja, se a doutrina do arrebatamento está certa, essa pessoa será arrebatada, mesmo não tendo crido no arrebatamento durante a vida toda, professor Alex. Bom, com relação a esse assunto, surgem na verdade 3 linhas escatológicas que abordam acerca do arrebatamento da igreja, acerca destes momentos, e 3 linhas assim, de grande destaque que acabam aparecendo. Então, o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Né? Essas 3 linhas vão abordar acerca deste assunto. A pessoa que defende, por exemplo, ou que não acredita no arrebatamento da igreja, provavelmente ele ouviu alguém falar. Ele simplesmente não chegou de uma hora para outra nessa conclusão. Ou seja, na verdade está seguindo aí um conceito milenista, ao qual não acredita que haverá acerca deste arrebatamento, mas que a igreja passaria aí pela grande tribulação. E também o pré-milenismo, que é a maior, ou talvez aí a mais defendida, que é acerca de onde Cristo arrebata a sua igreja, e a igreja é arrebatada antes desse período chamado de grande tribulação, e o pós-milenismo, né, que vai trabalhar acerca aí de uma volta posterior. Mas com relação a esses 3 assuntos, não dá para a gente poder definir se essa pessoa ela será salva ou não será salva. Primeiro, nessa questão, ele simplesmente pode ter aprendido isso aí de uma pessoa que não tinha conhecimento. Nós podemos ter uma pessoa, por exemplo, que aceitou Jesus Cristo hoje, se converteu ao Evangelho hoje, ele não teve oportunidade para entender essas linhas de raciocínio. Então nós não podemos dizer que simplesmente ele defendeu ou não defender a questão do arrebatamento, se você vai interferir ou não no conceito de ir para o céu no arrebatamento ou não. Até aquela piadinha de seminário que o pessoal acaba comentando, que estava discutindo ali o adventista, o pré-milenista e o pós-milenista, né? E estavam defendendo que vai ter arrebatamento, outro falando que vai ter arrebatamento, de repente Cristo arrebata a sua igreja, está os 3 aí nos ares, um vira para o outro falando disso para você, quer ser desse jeito? Então, acaba acontecendo dessa forma, né? Mas, na verdade, o que a gente vê nesses 3 conceitos são que eles, na verdade, eles modificam os acontecimentos com relação ao arrebatamento, com relação à tribulação, com relação ao milênio. Então eles acreditam que de fato Cristo vai vir buscar a sua igreja, eles acreditam no caso acerca do período milenar, quer seja literal de 1000 anos ou não. Professor Alex, deixa eu jogar lenha na fogueira. Imaginemos o seguinte, porque na verdade a pergunta é em função da crença da pessoa. Imagina, eu citei aqui a presbiteriana como exemplo, mas há várias denominações que não acreditam no arrebatamento. A igreja adventista, a igreja batista tradicional, ela não acredita. O posicionamento teológico deles. Uma pessoa que cresce nessa denominação, mas é um bom cristão, ou nessas denominações. Ele é um bom cristão, tem um bom testemunho, tem uma vida de oração, tem uma vida... Eu acredito que o foco da pergunta foi esse. Jesus, suponhamos que essa pessoa, na crença do arrebatamento, ela está errada. Jesus arrebata a igreja. Na sua opinião, você acha que ela sobe ou fica? Sim, sobe. Amém. Com certeza, porque ela não tem essa oportunidade, talvez por ser um membro, e o próprio pastor ensinou essa pessoa, por não ter uma busca acerca da palavra, aprendeu daquele jeito, cresceu daquele jeito. Eu costumo dizer o seguinte, que essa outra irmã aqui é azul. Os irmãos cresceram aprendendo que essa cor é azul. Se eu chegar simplesmente e dizer que isso é rosa, é capaz de ser bichado. Vocês cresceram, acreditaram nisso, defendem isso aí. Então, infelizmente, essa pessoa pode ter, né, por um evento aí ocasional, que é aprendido dessa forma, não podemos considerar que essa pessoa será condenada por ele simplesmente. Uma vez que
A salvação está relacionada à pessoa de Cristo. Nós não podemos dizer que é arrebatamento, dogmas, nós não podemos dizer que essas coisas influenciam ou de fato são necessários. Tem isso aí para fazer o arrebatamento. Ou seja, a pessoa é necessário se batizar para ir para o céu? Não é necessário. Aquele ladrão que estava na cruz, ele não foi batizado, ele não entrou em nenhum seminário teológico, não dirigiu nenhuma igreja. Então não teve essa oportunidade de ter este conhecimento. Então algumas pessoas podem crescer e podem ser influenciadas por esse tipo de conceito escatológico, mas em si não vai influenciar na verdade, uma vez que ele vê na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador. Ok, obrigado, professor Alex. Eu vou ouvir o pastor Clarice. Queridos, eu concordo com as palavras do nosso companheiro aí, porque existem muitas pessoas que elas se convertem, mas a igreja não tem um corpo doutrinário para instruí-la dentro deste assunto. E um dos escritores bíblicos, ele diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, ela não foi instruída. E as pessoas, nós na igreja, nós vivemos de acordo com a instrução que recebemos de nossos líderes. Se somos pessoas sinceras, e se esse alguém é sincero, e ele não crê no arrebatamento, não é por uma questão de querer ser contra, mas é por falta de instrução intelectual e bíblica. Na minha opinião, como a salvação é pela graça, pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, ela vai no arrebatamento. Aleluia. Obrigado, pastor Clarice. Agora eu quero ouvir, se não quiser direcionar a pergunta especificamente a algum dos professores, ok? E depois, ok, uma Renata depois. Bom, senhores pastores, presbítero Rony, eu quero fazer uma pergunta, se vocês me permitem voltar ao assunto anterior, a respeito, sempre relacionado à predestinação. Existe um texto bíblico uma declaração de Jesus Cristo, que é muito falado, que é muito comentado, assim, numa situação muito romântica, muito bonito. Mas quando eu ouço as pessoas falarem esse pequeno trecho que Jesus Cristo citou, eu não vejo eles pronunciarem com aquela real intensidade daquele assunto. Jesus diz assim: muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Então, eu não vejo nas pessoas eles explicaram que realmente qual é a profundidade desse assunto. Então eu queria saber dos pastores, professores, presbíteros, qual é o conceito de escolhido. E outra questão, eu quero saber outro conceito também, o que os senhores entendem por morte eterna. Ok, eu vou pedir ao pastor Richard para... Ok, pastor Richard? Aproveitar você falou um pouquinho ali, depois o professor pode falar? Tem uma resposta na planilha direcionada a mim, que é exatamente: estamos predestinados à salvação? Eu fiz uma resposta compilada sobre isso. Ok. Mas vai o Richard. Depois você volta? Ok. Esse texto, na minha visão teológica desse texto, ele está muito direcionado à obra. Eu não tenho essa visão de predestinação, a visão respeito às pessoas que têm, mas na minha visão Deus seria injusto escolher pessoas ou predestinar quem seria salvo e quem iria para o inferno. E por falar em morte eterna, você ser lançado num lago de enxofre é mais ou menos baseado em uma morte eterna, nesse ponto, né? Existem muitas religiões hoje no mundo que acreditam que as pessoas irão morrer e irão acabar, né? Outras religiões acreditam que irão reencarnar, como os budistas, os espíritas, né? Mas Jesus também disse sobre a vida eterna. Então aí nós vemos aí duas vertentes. A vida eterna é a nossa salvação por Deus, as promessas de Deus na nossa vida, o arrebatamento, as moradas que Deus preparou para nós. E morte eterna seria direcionada a um tipo de condenação. Aqueles que seguirem Satanás, os seus anjos, sabendo entender também que o inferno não foi preparado para nós.
É nesse ponto aí que eu não gosto muito de apoiar, não apoio a predestinação. Até mesmo porque o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para Satanás e os teus anjos. Agora, a Bíblia nos diz que aqueles que seguirem a doutrina de Satanás, esses serão lançados com ele. Um grande exemplo disso é a escatologia bíblica, quando fala sobre a batalha do Armagedon, no Vale do Egito. Ali serão separados os bodes das ovelhas. Ali a Bíblia Deus, ele não poderia predestinar o homem sem que o homem escolhesse o caminho que seguir. Senão violaria o direito de ter escolha própria, porque a faculdade de escolha é um direito inviolável, e nem Deus viola esse direito. Então, quando a pessoa escolhe fazer o bem, porque antes Deus, ele não condena o pecador, ele não condena ninguém, ele se dirige a ele, convidando-o a arrepender-se dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los, e adquirir uma rota de vida. Todavia a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia no Espírito, ele ceifará para a vida eterna. O que semeia na carne, ele ceifará para a condenação eterna. Então, a minha conclusão é esta: é o homem que escolhe. Deus oferece os dois caminhos. É como disse um grande filósofo: a nossa vida terrena é um grande ensaio entre duas grandes eternidades. Depende da nossa escolha. E é interessante que a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus foi bem enfático nessa questão. E aos homens é anunciado o Evangelho. Romanos 1,16 diz, Paulo dizendo: não se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o homem for condenado, é como o nosso colega aí enfatizou, não é Deus quem condena, e sim o homem que se condena. Por quê? Porque ele rejeita o amor de Deus, ele rejeita a obra da regeneração. E isto então, como Deus, ele tem um dia marcado para julgar os homens, então os que resistirem à mensagem, um dia serão julgados. Há uma profecia de Daniel que diz assim: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizerem o mal para a perdição eterna. Mas isto é por causa do homem. Para Deus, na sua vontade intencional, todo mundo estaria juntamente com ele no céu. Esta é a minha palavra. Os professores estão querendo complementar a resposta, mas eu tenho uma lista aqui com mais de 20 ainda, e tem algumas perguntas aqui que eu não quero deixar de fazer. Deixa eu correr um pouco, irmãos, e aí depois, se for possível, a gente volta, ok? Irmã Renata, eu queria perguntar, se você quiser direcionar especificamente para alguém? Não, tem um irmão que falou para nós, um pastor que estudou escatologia, e a gente está começando a estudar, tivemos uma noção geral das teorias de escatologia, no curso que nós estamos respeitando. E até tem muita polêmica nessa aula de escatologia, né? E eu queria ouvir o irmão sobre a teoria, como você falou, né? A pré-tribulacionista ou pré-milenarista, que é a mais assim, difundida, mais aceita, né? Porque às vezes a gente tem a compreensão que a volta de Cristo, a segunda volta, vai voltar em dois momentos. Isso a gente, né, é difícil a gente entender isso. Eu gostaria de ouvir mais sobre o assunto, a visão do irmão assim, a respeito pessoal também, né, acerca dessa teoria do arrebatamento, para nós. Mês passado eu fui no enterro, a minha avó faleceu, e foi ali dirigido por uma igreja católica, o irmão chegou com uma pessoa da igreja católica, não era com as pessoas, mas e ali ocorreu, por exemplo, após ela estar morta, o batismo dela mesmo sendo morta, e algumas controvérsias dentro da escatologia que a pessoa ela acaba falando e ela nem se toca aquilo que ela falou. E uma das coisas que veio falar naquela cerimônia de velório ali
foi acerca de vamos orar para essa pessoa, para que ela possa interceder por nós lá no céu, para que ela possa estar intercedendo por nós. E uma das coisas também que foi falado por aquela pessoa foi que vamos interceder a Maria para que ela venha interceder por essa vida que está morta, para que o Senhor possa ter misericórdia. Resumindo a questão, no final ele vai falar: Senhor, tem misericórdia dessa vida, porque ela vai aguardar o último dia, o dia da ressurreição. Aí eu me questiono, mas ele falou que ia ir para o céu, mas agora vai aguardar a ressurreição? Então a pessoa acaba não tendo essa concepção. E a Bíblia é clara, e algumas pessoas defendem essa questão de que todos nós vamos ver a morte, mas na verdade a palavra do Senhor nos fala que Cristo vai arrebatar a sua igreja, aqueles que estão vivos automaticamente vão ver a morte, eles serão arrebatados. Então nós teremos corpos transformados, e aqueles que foram mortos ressuscitarão primeiro, e logo após nós teremos corpos transformados e seremos arrebatados. Então, com relação a isso, defendemos, eu acredito que a maioria dos irmãos, ou todos os irmãos que estão aqui, defendem acerca do arrebatamento, de que Cristo vem, arrebata a sua igreja, e a partir dali inicia-se então um período de grande tribulação, considerado como um período de 7 anos, 3 anos e meio, onde o anticristo está governando, e 3 anos e meio de uma intensa ira de Deus sobre a terra. Então defendemos que essa linha de pensamento de que Cristo vem para arrebatar, mas não confunda o texto de Apocalipse que fala que ele vem nos ares e todos veem. Aquele momento não é o momento do arrebatamento, mas aquele momento já é a descida dele para o reino milenar na terra. Então tome muito cuidado com esses textos para não acabar se confundindo. Eu vou fazer o seguinte: já que nós entramos aí na área de escatologia, chegou para a gente uma pergunta do Eliseu Bacelar, da Igreja Adventista. E é interessante a pergunta porque ela está relacionada justamente a livros proféticos, Daniel e Apocalipse. E a pergunta é a seguinte: vai o pastor Clarice, se existe alguma relação entre o capítulo 12 de Daniel e Apocalipse 10, ok? Se existe, pastor, qual a explicação para a possível relação na sua interpretação teológica? Queridos, não se consegue entender o Apocalipse a não ser que estude o livro de Daniel, como também não consegue entender o livro de Daniel a não ser que estude simultaneamente o livro de Apocalipse. O capítulo 12 de Daniel, ele fala da grande tribulação. Então, quando nós olhamos o Apocalipse, a gente chega à conclusão, embora a gente não vai ter tempo de detalhar alguma coisa, ele tem harmonia com o capítulo 11 de Apocalipse, mas alguns versículos do capítulo 12, que é o período da grande tribulação. Então só relaciona ao capítulo, não ao capítulo 10, no caso, o capítulo 11, tá? E alguns versículos do capítulo 12. Ao capítulo 10 não tem grande relação. Por quê? A grande tribulação, ela vai começar realmente e ali a partir do capítulo de número 11. Ok. E falando em Bíblia, eu vou dirigir agora uma pergunta ao professor Robson. Professor Robson Santos. É algo que a gente ouve com muita frequência, principalmente através de vídeos, na internet, a gente encontra isso com muita abundância. Ouve isso com frequência que a Igreja Católica ela teria escondido manuscritos bíblicos que nunca teriam chegado até o público. Isso é verdade? Ou pelo menos é verdade em parte? Ou seja, ela escondeu uma parte, tem algo que saiu lá dos escritores bíblicos que não chegaram até nós e que ela teria escondido, na sua opinião? Essa pergunta realmente existe, mas a resposta seria que isso não procede, até porque não seria canônico. Tudo que é canônico, a Bíblia em si, nós temos ela em mãos. E vamos pensar também, nosso Deus, tudo que é verdade, tudo que deveria chegar até nós, ao longo do tempo, chegou até nós. Então, essa informação, a resposta seria não existe. Ok. Professor Paulo. Eu também respondi um comentário relacionado a essa pergunta, porque ela está aqui no gabarito relacionado a mim e ao Robson, né? A historicidade dos manuscritos mostra claramente que os autógrafos, isso é,
os manuscritos originais que estiveram na mão dos seus respectivos escritores nunca foram parar todos juntos com o bispo de Roma depois da cristianização do Império, isso é, depois do estabelecimento do Estado Católico para o Império Romano. É importante lembrar que parte do que é considerado o autógrafo, ou pelo menos os manuscritos mais antigos das cartas, tanto paulinas quanto universais, estão em poder da Igreja Católica Ortodoxa Grega e não está no Vaticano. Então, se manuscritos influenciassem, seriam manuscritos de concílios, reuniões de bispos, que vão surgir depois da morte do último apóstolo, que é o João. Como exemplo, o Clemente de Roma é o primeiro bispo depois da era apostólica e logo depois da morte do Paulo e possivelmente ainda nos dias de João. O Clemente de Roma escreve uma carta a Corinto. É a quarta carta que a igreja de Corinto recebe. Ela recebe o primeiro e segundo Corinto do Paulo. Os senhores acadêmicos me ajudem. Terceiro Corinto de Barnabé e uma carta de Corinto de Clemente de Roma. Isso no segundo século da era cristã. Esse documento é um documento importante. Eu nunca consegui ler esse documento. A de Barnabé eu li, a carta de Barnabé, a terceira carta aos Coríntios eu li, a carta de Barnabé, não é Paulo, é Barnabé. Esse é um manuscrito que a Igreja Católica tem acesso, e ele sim, a Igreja Católica tem como um manuscrito travado, preso, não temos acesso. Eu gostaria de ler, não consegui. Outras coisas parecidas com isso da patrística e de pessoas que vieram logo após a era apostólica, sim, são documentos do concílio, o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, concílio de Capadócia, todos esses documentos são documentos antigos de uma autoridade extraordinária por ser a discussão dos bispos. Mas todos os documentos que estão nessa lenda são os documentos que surgiram depois da existência do Estado Católico no Império Romano, isso é, depois de Silvestre I, o primeiro bispo que teve o poder imperial reconhecido por Constantino. Então, antes disso, nenhum documento fosse exclusivo de Roma para ela prendê-lo, a não ser que o conseguisse nas coleções que o circundavam. Mas aí outras igrejas também terão. Os autógrafos foram copiados logo nos primeiros anos. Então haviam muitas cópias. A igreja de Corinto, como foi a primeira a compartilhar suas cartas, e depois todas as outras igrejas compartilharam suas cartas, e já no primeiro século haviam pelo menos mais de 3 cópias de cada uma das cartas que hoje conhecemos como epístolas, tanto as paulinas quanto as universais. Se algum manuscrito existe na sede secreta do Vaticano, são documentos de reuniões ou documentos de inscrições, Orígenes contra fulano, Clemente de Roma contra Beltrano, carta de Clemente de Roma a Corinto, Atanásio de Alexandria, isso, Agostinho, aquilo outro. Eu li Confissões de Agostinho, cito todos esses documentos. Eu li 3 livros do Agostinho e o Confissões, que é ele falando desde quando nasceu até o fim dos maiores teólogos do pensamento católico. Eu gostei de ter lido e li outras coisas do pensamento católico também, de toda a patrística. Agora, eu não reconheço que documentos aqui citados como manuscritos sejam os envolvidos no que deu origem ao Novo Testamento. É até interessante dizer, né, irmão, se você vai ter evidência já no ano de 125, Cláudio, os irmãos devem saber, o papiro John Wyland, se é difícil até pronunciar, foi encontrado e datado já de 125 depois de Cristo, quer dizer, coladinho ali, e a Igreja Católica oficialmente ela vai surgir, eles negam isso, é claro, mas ela vai surgir mesmo em 312, lá com manuscritos como esse podem sim existir, mas não são. As cartas foram muito populares. As cartas apostólicas, ou todos os textos que deram origem ao Novo Testamento, eram muito populares. Para se ter uma ideia, o Lucas, que é um dos últimos a escrever o Evangelho, claro que depois dele veio o João, ele escreve o seu Evangelho baseado em pesquisa. Ele fala isso nos primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho. Ele fala: olha, excelentíssimo Teófilo, eu busquei e fiz uma pesquisa e levantei sobre as coisas que aconteceram nos últimos dias e quis detalhadamente relatá-las a você. Ele faz uma pesquisa com base em 2 evangelhos que já existiam, possivelmente Mateus e Marcos. Entra a questão da fonte aqui também, né, Cláudio? Mas, Cláudio, aproveitando que você está assim empolgado, eu vou aproveitar. Eu sou sempre empolgado, hein? Não deixa eu falar, não, que eu não paro. Eu vou aproveitar para pegar aqui, mas eu vou ter a pergunta direcionada a você e ao pastor Richard. Saindo um pouco dessa parte mais acadêmica, voltando novamente à questão da prática da vida cristã. Tem uma pergunta aqui, que é uma questão que hoje talvez não nos desafie tanto, mas isso mais cedo ou mais tarde pode acontecer em uma de nossas igrejas. Como lidar com essa questão? É uma pergunta interessante. Se um homem, vou começar com o pastor Richard, vou jogar essa batata quente na sua mão, Richard. Se um homem que fez cirurgia de mudança de sexo
A gente está brincando aqui, irmão, mas é uma pergunta muito séria até. Se o homem ele faz uma cirurgia de mudança de sexo, e depois da cirurgia ele vem a converter-se a Cristo, como a igreja deve encarar a situação dessa pessoa? Deverá ele voltar a comportar-se como homem ou prosseguir a vida como mulher? Pastor Richard, boa sorte. Nossa, não é bom. Eu já não vou falar para você, eu vou falar. Na verdade, eu quero até fazer uma pergunta para nós. Será que a igreja está preparada para ter um homossexual dentro da igreja, se convertendo a Cristo? Será que nós estamos preparados para chegar uma pessoa que nasceu homem, mas entrar pelas portas da igreja, todo vestido de mulher, e levantar as mãos e aceitar Cristo como Salvador? Na verdade, eu sempre, quando eu vou falar sobre homossexualismo, eu falo isso na minha turma, porque, primeiro ponto, nós temos que se preparar, principalmente do nosso cérebro, porque no nosso cérebro se tornou isso uma questão natural. Ora, se ele vai ficar do jeito que ele nasceu, ou do jeito que ele ficou depois, isso cabe a nós, igreja, ensinar essa pessoa que Deus fez homem e mulher. E é necessário essa pessoa passar, mais uma vez eu falo sobre a pessoa se regenerar, a pessoa passar por uma transformação espiritual com Deus. Se a pessoa nasceu homem e ficou mulher depois, que essa pessoa volte ao seu estado natural da forma que Deus o fez, porque é assim que a Bíblia nos determina. Agora, eu volto a dizer mais uma vez, a igreja tem que estar preparada para cuidar dessa pessoa, porque quando alguém, um homossexual, entra na igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem é buscar um ao outro, e dizer, olha lá, todo mundo acha uma coisa assim interessante, diferente, mas nós temos que se preparar para isso. E não só para isso, nós temos que se preparar também para esse estreitamento que está acontecendo hoje com as leis que estão envolvendo a igreja. Esses dias me perguntaram assim, mas quando houver essa liberação, um homossexual chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu quero casar aqui na sua igreja, o que o pastor vai fazer? Irmãos, piores coisas aconteceram na era apostólica. As pessoas cultuavam dentro de catacumbas, as pessoas fugiam do chicote, fugiam da crucificação. Eu só acho que nós temos que guardar a fé e defender a palavra de Deus, desde que você não ignore o homossexual. Não é você ignorar, não, aqui você não entra, aqui não tem como, não, ao contrário, a igreja do Senhor tem que estar preparada para ajudar essa pessoa a voltar à sua forma natural. Professor Paulo, pastor Clarice pediu uma palavra, posso? Por favor. Concordo com as palavras do companheiro. Inclusive, eu quero acrescentar um detalhe. Sexo está na psique do homem ou da mulher. Sexo está não é somente no corpo, não. Na psique do homem e da mulher. Pode haver alteração física. Eu tenho certeza que tal pessoa que fez aí essa mudança, quando ela receber a iluminação do Evangelho, ela vai entender isso. Porque, amados, uma coisa nós precisamos levar em conta: pregar o Evangelho simplesmente por ser o Evangelho é uma coisa, pregar o Evangelho, a unção do Espírito é outra. É o Espírito Santo quem penetra lá no âmago, a ponto de dividir alma e espírito, para implantar a verdade lá dentro. Agora, a igreja tem que estar preparada para isto, tanto o corpo que lidera, quanto os irmãos. Porque, queridos, às vezes a gente depara com situação que a gente talvez quase que ri. Como, por exemplo,
Às vezes o indivíduo chega para a gente e naquele tom feminino, ele diz, ele lá dizendo, ai bobo, eu nem te ligo. E a gente, para entender essa situação, eu já enfrentei. Eu estava ministrando escatologia. E estava sentado à frente do púlpito, perto de mim. Para mim era uma senhora. Inclusive, se eu fosse me dirigir a ela diretamente, talvez eu cometeria um grande engano. Aí alguém falou comigo assim, pastor, aquilo ali o homem deu uma coisa. Ela não gosta de ser chamada de Paulinho, não, tem que ser chamada de Paulinha. Para mim era uma mulher. Agora, queridos, a tarefa de levar o homossexual à conversão é tarefa árdua. É coisa que vai gastar jejum e clamor. Porque hoje, queridos, o que está faltando em nosso ministério, quero que os meus colegas me compreendam, é clamor pelos que estão nas trevas. Um grande teólogo, ele disse assim, antes de eu ministrar a alguém, que esse alguém precisa se converter, eu tenho que ministrar a Deus em favor deles. E é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. E essas leis que estão chegando aí, alguém chega para mim e diz assim, pastor, e o senhor, que é um homem assim muito enjoado, não, eu ensino a Bíblia. E se vier essa lei aí de proibir pregar contra o homossexualismo? Eu digo, não vou pregar contra o homossexual. Vou pregar para ele que Deus tem um plano estupendo para com a vida dele. Mas contra o homossexualismo, nós temos que continuar pregando. Porque, meus queridos, capítulo 13 de Romanos, Paulo recomenda que devamos obedecer às autoridades, porque elas são estabelecidas por Deus, não é? Mas eu pergunto, quando é que nossas autoridades, elas estão agindo de acordo com o princípio bíblico? Sendo que elas, principalmente as civis, estão criando leis que até denigrem o valor do Evangelho. Nós temos que estar preparados, porque pode chegar uma hora que essa liberdade nossa, ela vai sofrer restrição. Mas para isso nós já estamos orando. Queridos, biopsicocomportamento estereotipado não é pecado. Ser afeminado, falar, andar, se comportar um ser masculino estereotipado com comportamento afeminado não é pecado. Por que eu disse isso? O Rony citou ali na minha grade curricular a formação de psicanálise clínica. Eu não vou falar como profissional de saúde mental, porque eu não atuo como psicanalista, eu fiz o curso para endossar o meu trabalho como terapeuta na área de recuperação independente química. Mas se eu tivesse que fazê-lo, eu diria não passivo de tratamento, a não ser que o indivíduo que verificou todas as reprovações que sofreu enquanto lidou com pessoas na rua, apresentou como queixa principal ao terapeuta a necessidade de ele, eu não quero mais ser assim, por causa de sua nova convicção, porque aqui está dizendo, vier a se converter, mesmo depois de cirurgia. A pergunta é, como a igreja deve encarar a situação dessa pessoa? Ele pode voltar a se comportar como homem ou continuar como mulher, que é a decisão final que ele fez quando tirou o pênis, quando ele fez a remoção do pênis e implantou um novo órgão genital. Ele tem que se comportar como homem ou como mulher? Essa é a pergunta. Jesus dá uma resposta para essa pergunta. Ele fala sobre os castrados. Ele fala sobre os castrados em Mateus 19:12. Eu queria que esse texto fosse até para o telão, se fosse possível, mas eu vou ler com vocês, os irmãos que puderem façam. 19:12. Quando ele sugeriu o celibato para as pessoas que estão impossibilitadas de um ato sexual lícito. Todas as pessoas que estiverem impossibilitadas de um ato sexual lícito, vocês entendam esse ato sexual lícito por casamento. As pessoas não poderão estereotipar o seu ato sexual porque não está passivo de casamento mais. É o que eles chamavam de eunuco na época, castrado.
Mateus 19, 22. Mateus 19, me perdoe, 12. Você encontrou? Me ajuda aí, que eu estou com uma mão só. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens para algum tipo de serviço, escravos principalmente, para cuidarem de mulheres e lidar com o sexo oposto em haréns ou propriedade de reis ou senhores de homens escravos que tinham muitas mulheres, botavam homem para cuidar, castravam. E há eunucos que se castravam a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Essa palavra é de Jesus. Essa palavra é de Jesus. Ele está orientando o celibato, isso é, a abstinência do sexo a partir de agora para o indivíduo que está em impossibilidade de praticar o ato sexual na sua origem heterossexual, homem ou mulher. A mulher impossibilitada, o homem impossibilitado, está orientado pelo reino dos céus a proceder como castrados. Que a palavra castrado aparece aqui. Ele não irá ao ato sexual de nenhuma forma. Com pessoa do sexo oposto ele não fará, porque não tem atração sexual para isso. E com pessoa do mesmo sexo não fará, porque optou por seguir o Senhor. Ele se converteu. Entendeu isso, pastor? Ele se converteu e não fará, porque se converteu. Desculpe interrompê-lo, Paulo, só para a gente assim, na linguagem que eu gosto de trocar e usar, né? Jogar lenha na fogueira. Eu não sei, talvez eu tenha entendido errado. Você não acha que seria complexo usar esse texto? Porque você percebe que as palavras, elas, ora tem nunca, elas se repetem, mas ora tem um sentido literal, ora é figurativo. Por exemplo, quando Jesus fala, há pessoas que se fizeram eunucos, eu não vejo nisso uma castração literal. O Orígenes não pensou assim, o Orígenes se castrou por causa desse texto. O Orígenes do século, até citei ainda há pouco, Orígenes, teólogo de Alexandria, ele pegou esse texto e se castrou para ser catequista, isto é, ensinador para os novos convertidos no meio das mulheres. Ele viu o sexo como algo, né, bem criminoso. Mas é importante dizer, que ele seguia, se eu não estou enganado, a escola alegórica. Ela alegorizava demais, então talvez por isso. Então você não acha que é complexo, talvez você pegar isso e atrelar a questão do transexualismo que ocorre hoje? Ele mudou, ele antes de se converter, fez a abominação. Eu vou falar da abominação lá para vocês entenderem que eu não sou defensor de nenhum tipo de comportamento que vai de lado com a Bíblia Sagrada, não é isso. Ele cometeu esse ato antes de se converter e trocou de sexo, agora ele se converteu. Ele quer o Senhor. Aí a pergunta é, eu deixo ele ser homem? Aliás, eu oriento ele a voltar a ser homem, ou eu deixo ele continuar sendo mulher? Neste posicionamento entra-se a questão da castração, porque foi o que aconteceu. E quando Jesus fala isso, ele diz, pelo reino dos céus, ele agora poderá, não será assexuado, porque ninguém controla a libido de ninguém. O pastor Carício disse muito bem que a libido está na mente, é psíquico, está na mente. O que falta de membro para o ato não falta na libido. Agora, a orientação de Jesus aqui é para castrados, se manter para o celibato. Aí todo mundo, é uma briga muito grande, porque todo mundo acha que celibato é coisa de católico, é coisa de padre não casar. Não é isso. Ele não irá à consumação, e até por impossibilidade de ato sexual, do jeito certo. Seria um homem e uma mulher. Ele, homem, agora não é mais, e o que seria uma mulher com quem ele se casasse. Como será isso? Então a orientação final seria a abstinência do celibato. Vamos lá. Ok. Pastor Ronaldo. Bem, meus homens, essa discussão é muito mais longa do que se imagina. Com relação a esse fato, nós temos que levar em consideração o contexto social que isso ocorre. Isso não é uma novidade. Está acontecendo agora. Certo? Nós pegamos aí sobre o novo. Mas a mudança de sexo é recente, ela é mudança, certo? Nós estamos falando de pederastia? Nós estamos falando em questão seguinte, né, da homossexualidade, é isso? Claro que nós estamos tratando de ciência, se naquela época já tivesse isso, eu tenho certeza absoluta que já teria ocorrido essa cirurgia há muito tempo, né? Tá certo? O que nós não podemos, irmãos, a discussão, né, e que às vezes nós estamos querendo levar uma coisa para o lado jurídico, nós não podemos misturar a questão social
com a questão religiosa, com a questão espiritual e servir a isso. Não dá. Porque a percepção da filosofia, a questão da sociologia, a questão social que trata desse tema, ele busca igualar as pessoas dentro dos seus direitos. Ou seja, nós estamos falando do direito da pessoa humana, é aquilo que a pessoa tem como escolher, é o livre-arbítrio. Ele não quer mais ser homem, quer ser mulher. O homem interiormente não pode fazer isso. Mas porém nós temos uma polêmica acerca desse fato. Por quê? Porque normalmente a pessoa, quando ele chega a este ponto de fazer uma cirurgia como essa, ele já passou por uma série de exames e análises psiquiátricos, psicólogos, sociólogos, pessoas formadas na área do direito. 2 a 4 anos. E aí eu quero dizer ainda mais. Os seus sinais correspondem interiormente totalmente diferente do seu exterior. O psique dele, psique nada mais é, tratando na área da psicologia, o que nós chamamos de alma, que dá os sentidos. Nada mais que isso. Quando ele olha para ele no espelho, ele não consegue se ver Paulo. Ele só consegue se enxergar Paulinha. Nós sabemos que isso, irmãos, é uma opressão do diabo. Sabemos disso. Pastor Ronaldo, deixa eu colocar a linha na fogueira. Eu estou me formando em psicanálise. E é comprovado que isso pode ser uma imposição social, por uma série de fatores. Não apenas. Então eu acho que demonizar a questão também é problemático. Deixa eu concluir então aqui, para só vocês entenderem essa situação. Uma imposição social. Tá? Dentro dessa situação, a Bíblia lá no livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Quando você faz uma pesquisa um pouco mais aprofundada acerca deste tema, você pergunta por que a Bíblia primeiro fala que Deus criou homem e mulher e depois criou macho e fêmea. Deus tem um motivo. Porque se nós tratarmos de psique, se nós tratarmos de alma, a gente entra numa confusão aqui que nós não vamos sair daqui. Viu, pastor Renato? Não vamos virar. Sabe por quê? Porque quando Deus criou, no princípio, Deus não fez duas almas. Aleluia. Deus não fez alma macho e Deus não fez alma fêmea. Se eu estiver enganado, alguém, por favor, me corrija, me ajude, por favor. A Bíblia diz que Deus fez o homem, e do homem extraiu a sua costela. Eu estou seguindo a linha do criacionismo, ok? Extraiu da sua coluna e fez a sua adjuntura, a sua companheira. Então estamos dizendo o seguinte: que a essência da alma, ela não é nem feminina e nem masculina. O que determina isso é o corpo. O que determina isso é o corpo. Mas quando Deus diz que é macho e fêmea, ele diz assim: eu estou agora associando o corpo ao psique, ou à alma da pessoa. Ou seja, se ela nasceu mulher, ela é fêmea. Se ela nasceu homem, é macho. Então, com isso, eu quero dizer para os irmãos, tá, que essa discussão, ela entrou na igreja, a pessoa entrou na igreja, e quando ela entra na igreja, ela conhece a Jesus, a sua alma volta a se comunicar de forma correta, porque essa comunicação ela foi interrompida lá no pecado, né? Eu pedi a parte antes, mas não foi possível, porque eu queria falar exatamente acerca do muito chamado e pouco escolhido, e acerca do inferno, que eu confesso que a resposta não foi para mim satisfatória. Eu não sei se foi satisfatória para você, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito mais, tá? Eu não vou mais entrar nesse mérito. Eu só quero dizer o seguinte: que essa separação lá no pecado do homem original é que atrapalhou essa comunicação da sua alma com o seu corpo. Afetou tudo, né, pastor? E automaticamente hoje, se a pessoa entrou por esse caminho, ela concordou com essa mudança, porque a sua alma estava. Isso aí, irmãos, não tem jeito. Pode aparecer especialista aonde for.
Não tem jeito. Isso a origem disso está no pecado. E é o pecado que vai ocasionar essa situação, esse estado. E não tem jeito. Se ele entendeu que Jesus Cristo é o Salvador e que agora ele volta a ser reconhecido, a sua comunicação restabeleceu. Eu sou macho. A comunicação pastor diz assim: eu sou macho. Não tem jeito, irmão. Ele tem que voltar a ser aquele que era na origem. Só para a gente fechar, Cláudio, depois eu vou passar a última pergunta do pastor Renato. Veja bem, a pergunta que eu tenho, veja bem, eu criei o modelo dessa resposta que eu falei, com base na pergunta que recebi, que não é a posição da igreja contra o homossexualismo. Isso foi o discurso do pastor Ronaldo. O meu discurso se adequa ao do pastor Ronaldo em gênero e grau, se a pergunta fosse qual a posição da igreja contra o homossexualismo. A pergunta que eu recebi foi assim: se um homem que fez cirurgia de mudança de sexo venha a se converter a Cristo depois da cirurgia, como a igreja deve encarar a situação dessa pessoa? É um indivíduo específico, fez mudança de sexo e agora se converteu. Deverá ele ser orientado a voltar a ser homem ou continuar como mulher? Por isso que eu tratei da questão da castração. A pergunta não foi qual é a posição da igreja contra o homossexualismo. Se fosse, eu faria um discurso parecido com o do pastor Ronaldo. A pergunta a mim dirigida, exatamente, a pergunta a mim dirigida foi: castrado que foi porque retirou o membro sexual para fazer um outro, que não o seu natural, e agora frustrado que está, recebe a Cristo, o gozo da salvação. Mas pergunto: deve voltar a ser homem ou continuar a ser mulher? Quanto ao ato sexual, a regulamentação de Jesus é o celibato, já que nem tem mais vontade sexual. Porque a resposta minha foi a pergunta: ele mudou de sexo e depois se converteu. Como é que a igreja faz com ele agora? O melhor é ele não se dar mais ao sexo. Qualquer ato sexual que ele buscar vai ser ilícito à vista da Escritura. Mas será que tal pessoa vai concordar dentro dessa atitude sexual de se manter casta? Se ela se manter casta, quer dizer, não vai ter pecado, porque ela não vai buscar o ato sexual, porque o pecado em si está dela ser homem e virar mulher, e depois ela praticar o pecado, que aí seria o homossexualismo. A fala final de Jesus, companheiro, é: quem puder receber essa palavra, que o receba, porque ele já admitiu que era difícil. Jesus fala: é difícil. Quem puder receber essa palavra, que a receba, porque é difícil. Sobre a reprogramação possível que se diz acerca do tratamento psico-comportamental estereotipado, eu repito, não é passivo de tratamento, porque é ambientação, como disse bem o Rony, imposto pela ambientação social a que ele foi submetido desde a criação. Porque, na verdade, o pastor Ronaldo, digamos assim, ele focou mais na resposta teológica do assunto. Eu também achei a resposta dele, mas eu achei que foi coerente também. Se for, agora, qual a nossa posição contra o homossexualismo? É isso que o pastor Ronaldo fez. Mas o camarada fez mudança de sexo. Não, sim. É porque uma pessoa que passa por essa situação... Ser homem, ou continuar sendo a mulher que decidiu ser contra o sexo, ou voltar a ser homem que é como nasceu? Agora é difícil. Uma pessoa nessa situação, agora, ele não dispõe mais do homem. Então, para você voltar, é complicadíssimo. Pastor Renato, a gente fechar, não está dando tempo mais. Eu fiquei sabendo, não sei se foi uma das nossas igrejas no Rio de Janeiro, mas foi no Rio de Janeiro, e uma pessoa se converteu, chegou lá como mulher, se converteu, aceitou a mão, ficou um ano fazendo a função de servir a Deus, daqui a pouco passou para a obreira, e daqui a pouco estava ministrando louvor, daqui a pouco era a obreira da casa de Deus. Mas depois que saiu, o pastor, a igreja foi saber que era uma pessoa que era um homem, tinha feito uma operação, né? Então, como a resposta de como a igreja, né, vai receber isso? Primeiro, eu como pastor, né, se chegar uma pessoa aqui na igreja, primeiro eu tenho que saber se realmente se converteu. Pastor, eu quero mudar a minha situação. Então vamos procurar médico, vamos procurar cientista para ver se dá para repor de novo. Porque, querido, olha só, se ela fez um sacrifício, estava no mundo, fez um sacrifício para Satanás, cortou, por que para Deus não pode voltar? Então, primeiro nós temos que saber se há possibilidade, porque se houver possibilidade, essa pessoa, se é por Cristo, ela vai ter que fazer de volta. Agora, se não há possibilidade,
né? Aí nós temos que... A recomendação do Cláudio, né? Exatamente. Aí, né, corta de vez, tampa de vez e acabou. Vai. Como os irmãos estão vendo, são questões, eu disse para vocês aqui, antes até de fazer a pergunta, né, pastor Cláudio? São questões que estão nas nossas igrejas já, na verdade, a gente já está lidando com isso. Os irmãos viram, o assunto é complexo, renderam os comentários, mas eu acho que todas as respostas foram válidas, serviu para colaborar, né? Nós vamos só fechar, Cláudio, não dá mais, o nosso horário está estrangulado, eu quero só a irmã estar me pedindo ali para falar, né? Eu vou abrir para ela, ela faz a pergunta e a gente fecha com essa última pergunta. Desculpa, tá, professor? Porque realmente não dá mais. Bom, essa é a visão, no caso, de uma pessoa vir, ter transformado no sexo e vir para a igreja. E o que vocês me dizem sobre a questão assim, é raro, mas acontece, de uma criança nascer com os dois sexos. Aí é feita a pergunta dos pais, no caso, né? Você quer que prevaleça o sexo masculino ou feminino? Aí, porventura, o pai escolhe feminino. Só que, à medida do tempo que a criança for crescendo, o lado masculino dela toma mais alto. E aí? Como é que fica essa situação? Se caso ele quiser mudar de sexo, é pecado? Bem, irmãos, dentro da situação, a primeira coisa que nós vamos entender acerca do hermafrodito, né? Que é a linguagem comum que se usa aí, não é a linguagem científica, mas é a linguagem que a gente conhece. Isso, hermafrodito, né? Então, olha só, a verdade é que hoje a pessoa já não faz mais a cirurgia de imediato quando criança, né? Essas coisas, o protocolo já mudou, já foi alterado. Ele tem que passar primeiro por um processo de acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico e acompanhar também o desenvolvimento de qual órgão genital está se desenvolvendo melhor. Se perceber, tá, que o feminino está sobressaindo em relação ao masculino, então ela recebe a orientação, né, todo o caminho para que ela seja feminina, e quando ela estiver pronta, ela passa pela cirurgia. Se sobressair o masculino, ela também recebe a orientação acerca do comportamento masculino, então faz cirurgia para que seja macho, ou seja, homem. Então, a gente já não passa mais por isso. Agora, se porventura, né, essa pessoa foi lesionada lá na sua infância e foi transformada em homem, e o seu órgão externo não funciona, é o núcleo, né? Nesse caso aí, neste caso, ele terá a oportunidade de fazer a sua escolha. Por quê? Se o seu masculino não funciona, provavelmente o seu feminino está intacto. Ou seja, tem todas as condições de fazer a sua cirurgia, ser de fato mulher, não só ser mulher, mas também ser mãe. Tá? Ser mãe, porque o seu corpo será totalmente feminino, porque houve, na verdade, foi uma lesão que essa pessoa sofreu ainda na sua infância e de forma errada. Um erro de opção, né? Um erro de opção. Uma coisa curiosa que eu li sobre esse tema do nascidos adultos é que quando o indivíduo descobria que a palavra hermafrodita vem da ligação da mitologia grega, filho de Eris com Afrodite, que eram, eles todos dois tinham os dois sexos, então eram 4 sexos em 2 pessoas. Mas isso é mitologia grega. Então, é assim, quando a pessoa nascida nessa condição não desenvolvia, não tinha a força da função masculina no falo, e aí por que ele era melhor para ele optar pelo celibato, que é essa orientação de Jesus, que se fazia pelo reino dos céus? Porque a função de mulher não dava para ele nem as convicções, nem a posição social que a de homem dava. Então ele preferia ter um falo que não funciona e ser homem, do que ir ser mulher lá no final da fila. Professor Cláudio, é importante dizer, gente, dentro dessa questão, até de um ponto de vista científico, que o que define um homem e uma mulher, igual as pessoas já têm falado isso, talvez não é um pouco direta, mas pouco diretamente, não é apenas o órgão. O que define um homem e uma mulher não é apenas o órgão em si. Né? Existe uma série de fatores físicos mesmo, não apenas os fatores psicológicos, mas fatores físicos que vão definir o homem na sua masculinidade e a mulher na sua feminilidade.
Então eu creio que isso tudo é observado, né? Isso tudo é verificado. E o pastor Ronaldo citou uma coisa importante, que isso hoje não é algo assim feito abruptamente, né, Cláudio? Leva-se um tempo para um acompanhamento, toda uma estrutura psicológica e social que é feita. Meus irmãos, eu sei que está muito bom, está sendo uma experiência maravilhosa, mas o nosso tempo não permite. Nós já estamos aqui há mais de 1h30, eu acho que é 1h35, para vocês terem uma ideia. A irmã Nádia não perguntou nem quando é que vai ser o próximo, né? A gente pode falar uma ideia. Nossa gratidão ao pastor Renato, a esta igreja, meu agradecimento aqui de todo o coração a todos os professores, pastor Clarício, pastor Ronaldo, pastor Richard, quero dizer para vocês que o evento foi muito equilibrado, né? Foi maravilhoso. Agradeço a todos os irmãos que vieram, Evaldo, lá de Santa Rosa, obrigado. Os irmãos que estão ali, os irmãos que vieram de Colina, né? Irmão Aquiles que está nos ajudando ali na câmera, e todos os demais, né? Perdoe por talvez não lembrar e não citar todos, ok? Os professores, rapidinho, 10 segundos cada um para fechar, ok? Pode ser, cada um para fechar aí. Pastor Renato em seguida. Eu pensei que o nosso único consenso ia ser os ternos pretos, até que os homens de preto sentaram na mesa. Mas nós tivemos mais consensos e eu fiquei muito feliz de poder participar. Muito obrigado, Boy, muito obrigado à diretoria do IBFI, Richard, que me concedeu essa oportunidade, que foi um privilégio para mim. Vocês não me agradeçam, por favor, por ter participado, que eu estou muito grato de poder estar aqui e participar junto com os homens de preto dessa mesa. Suas considerações, Deus abençoe o Simone, o pastor Renato, os irmãos que vieram conosco. Foi muito bom participar. Como eu disse, eu me sinto pequeno diante de decisões. Deus abençoe. Eu quero agradecer também, foi muito bom estar aqui com os irmãos, poder falar sobre esses assuntos. E aqueles que têm suas dúvidas, busquem mais a palavra, estudem mais a Bíblia, despertem para este interesse acerca dos assuntos bíblicos. Com certeza o Senhor vai trazer respostas grandes para você. Não simplesmente se acomodem, sentar no banco e ver as pessoas pregarem, as pessoas ensinarem, mas busque conhecimento, busque conhecimento, tire dúvida. Tem aí vários professores, várias pessoas com bastante conhecimento acerca da área. Com certeza você vai ser abençoado e edificado. Bom, meus agradecimentos também ao Renato, né, nosso parceiro. E eu não podia também terminar com a fala, antes de mencionar o IBFI. Creio que eu vou falar um pouquinho também depois, mas a gente também, como diretor, a gente também tem que puxar um pouquinho do nosso lado. Meu IBFI nasceu há 2 anos e, graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem enviado mestres, professores para estar conosco aí ministrando. E você que deseja buscar esse conhecimento, você que deseja adquirir mais conhecimento, se matricule em IBFI. Temos uma turma do bacharel ali na igreja do pastor Paulo César, está sendo uma bênção às segundas e quartas-feiras. Todos esses assuntos, às vezes, não é que está na grade. Por exemplo, homossexualismo, mas aparece com esses assuntos dentro de sala de aula. Então, todos esses assuntos que os irmãos ouviram aqui são tratados dentro da sala de aula, e muitos outros assuntos maravilhosos que falam sobre o ensinamento da teologia em nossas vidas, que é muito importante. Então, matricule-se já, as inscrições estão abertas, que Deus abençoe. Bem, primeiro eu quero agradecer esse plenário bonito, que nos honrou nessa noite até o final, que vieram realmente buscar uma resposta, que estão aqui juntamente conosco. Deus continue abençoando vocês, que a busca de vocês não se limite apenas a este momento, mas que vocês possam continuar buscando pela Escritura, pela palavra, muito mais entendimento. E também eu quero agradecer essa organização, ao pastor Renato, aos irmãos da igreja que nos receberam com muito carinho, que Deus continue abençoando. Se nós não estivermos mais aqui na terra, com certeza lá no céu nós vamos glorificar o Senhor. Obrigado.
Eu quero agradecer ao professor Rônica por ter confiado em mim e me trazer para esta reunião e aguardar a atitude daqueles que ministrar. Houve discordância, mas houve respeito mútuo, e isso é louvável. Cabendo salientar que todos os assuntos discutidos aqui, enquanto não vier o arrebatamento, eles continuarão sendo discutidos. Aleluia. Porque um assunto leva a outro assunto. Mas vai chegar o dia, conforme diz Paulo, que nós vamos estar diante daquele em que estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. E o que faltar, ele completará. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E esse plenário também, que se comportou muito bem. Graças a Deus, houve sim discordâncias, mas diplomáticas. Não é aquela discordância que fere os sentimentos. E creio que Deus está satisfeito com aquilo que aconteceu aqui nesta noite. Uma última informação. O evento foi filmado e estará disponível no blog do Instituto. É só você digitar no Google lá, vou fazer uma propaganda aqui, você quer ver, ó. Só você digitar lá, como já falei, né? Só você digitar no Google, blog Fundamentos Inabaláveis. Possivelmente amanhã mesmo já vou estar postando, vai estar disponível lá para você rever, talvez aquela fala que você não pegou, vai estar disponível lá no blog. Tá bom? Deus abençoe, pastor Renan. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Quero também agradecer a presença dos pastores, mestres, para o Rony, né, que está aí com o seu curso teológico. E eu falo mais uma vez, você que é da igreja, você que quer ministrar, você que quer aprender, mesmo que a pessoa quer ser pastor, quer ser tudo isso, mas a oportunidade é essa, então vale a pena você investir na sua vida no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, o qual, Senhor, estamos aqui aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essa igreja, Senhor, tem sido instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa usar da forma que o Senhor quiser, porque essa igreja não é minha e não é de ninguém, é do Senhor. Pai, que o Senhor possa, no nome de Jesus, abençoar cada um deles. Pai, que amanhã nas suas igrejas, Senhor, que eles possam ter um culto tremendo a Ti, em adoração e louvor à Tua presença. Meu Deus, leva o Teu povo debaixo da Tua graça, Senhor. Pai, que as consolações do Espírito Santo seja eterna e que o Senhor, que é o Rei da Glória, os abençoe rica e abundantemente. Amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Temos uma cantina lá embaixo, um churrasquinho, se você quiser, né, abençoar a igreja no nome de Jesus. Fechou? Conseguiu? Ô rapaz, eu dei uma apertadinha aqui no final, deu uma, deve ter dado uma tremidazinha, não.